técnico Maurício Barbieri posicionado. O 102 pode começar a partida. Tá certo, Barbieri, boa noite, parabéns pela vitória, mais uma em Bragança Paulista, né? O Bragantino mantém 100% de aproveitamento dentro de casa, aqui no estádio Nabil Bichedi. Queria que você falasse um pouco sobre essa partida, hoje sem o Elinho e sem o Sorriso, Bruno Tubarão começando como titular, e Johan marcando mais um gol, chegando ao terceiro em apenas 5 jogos com a camisa do Bragantino, mas queria que você falasse sobre mais uma boa atuação, e se me permite uma segunda questão, queria que você falasse sobre o Eric Ramírez. Nós, da 102 FM, o elegemos hoje o melhor da partida. E ele jogou muito bem ao lado do Jadson Silva. Queria que você falasse um pouco sobre a importância do Eric Ramírez, tanto para o sistema defensivo, quanto também para essa construção de jogada. Boa noite, Barbieri. Boa noite a todos os ouvintes aí da 102. Eu acho que a gente fez um jogo muito bom. Mais uma vez, a gente pegou um adversário que veio se preparado para defender bastante, eles até mudaram a maneira como eles vinham atuando no restante da competição, entraram com 3 volantes de origem, os 3 de bastante imposição física, e eu acho que hoje a gente conseguiu dar bastante velocidade à bola, conseguiu ali atrás ter um pouquinho mais de calma e encontrar sempre os homens livres para conseguir sair jogando, fazer essa bola chegar um pouquinho com mais qualidade nos homens da frente, e aí a gente soube definir com 2 gols no primeiro tempo, tivemos mais oportunidades tanto no primeiro como no segundo para aumentar o placar. Em relação ao Ramírez, realmente ele é um jogador que nos ajuda bastante. Ele saiu porque já está com um volume acumulado aí desde o início do ano, um volume grande, então preciso ter um cuidado para poder preservar um pouquinho a integridade física dele. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele fez um grande jogo, estou de acordo com vocês aí sobre a grande atuação que ele teve. Maurício, boa noite, Sérgio Loureiro, Futebol Total, parabéns pela atuação de novo, pelo comportamento do time e 100% de aproveitamento em casa, é um negócio fantástico, mas acho que fora de casa tem te incomodado, também o desempenho do time. Então a pergunta é, o que fazer agora para em Novo Horizonte, o time ter uma atitude diferente, de repente, do que vem tendo, sabendo que depois vem o Corinthians, e o jogo foi para domingo, 11 da manhã, no dia 27, não mais no sábado, e só emendando com a vitória hoje, com a derrota do Santos, com a situação de pontos, Santo André, a diferença começa a abrir realmente, e o Bragantino depende praticamente, como não enfrenta ninguém do grupo, de suas forças para ser o melhor nesse instante do grupo e quem sabe até no geral. Hoje é ele, Corinthians e Palmeiras com 13. Como que você vê essas questões? Essa boa vantagem que o time começa a ter, não dá para falar administrar, porque o campeonato não tem como administrar, mas como chegar, manter esse desempenho para chegar com força na próxima fase e daí poder jogar em casa, que faz a diferença, você sabe disso, num jogo único, e essa questão fora de casa para virar essa chave também. Boa noite, Sérgio. Eu concordo, eu acho que a gente tem conversado bastante todos nós, o staff e o elenco, sobre a necessidade da gente, fora de casa, tentar ter um rendimento melhor. Eu acho que uma das coisas que tem feito muita diferença, sem dúvida nenhuma, a gente tem um excelente campo aqui, um gramado, a gente consegue dar mais velocidade ao jogo e com isso a gente consegue desequilibrar um pouquinho mais as defesas adversárias e criar melhores oportunidades, Mas é uma coisa que a gente tem que resolver, porque independente da condição, e eu nem sei da condição de Novo Horizonte, tá? Por favor. Independente da condição, a gente precisa encontrar soluções e é isso que a gente vai fazer. A gente tem um jogo com intervalo curto até domingo, então eu preciso agora ter um cuidado, como eu citei, em relação ao Eric Ramírez, mas também aos outros jogadores, ver aqueles que vão conseguir se recuperar melhor para eu poder fazer as melhores escolhas pensando nesse jogo que a gente tem, que é um jogo difícil, é um jogo fora de casa, com o Novo Horizontino muito pressionado, tentando dar suas últimas cartadas aí para tentar fugir dessa zona que é complicada, a gente sabe que é difícil com um treinador novo, então a gente tem que ir com muito respeito lá e tentar buscar um resultado diferente daqueles que a gente conseguiu nos últimos jogos fora, sem dúvida nenhuma. Em relação ao jogo do Corinthians, muda para as 11 horas, para nós não muda muito, a gente tem uma semana aí para recuperar os jogadores e tentar desenvolver algumas coisas. Sempre é um horário
que eu acho que todos os outros treinadores, pelo menos com os quais eu falo, e os jogadores, todo mundo considera um horário ruim para se jogar, mas enfim, é o que está aí, a gente tem que se preparar da melhor maneira. Um adversário muito difícil, mas está distante ainda, eu quero manter o meu foco no Novo Horizonte. Eu acho que a gente abriu uma vantagem positiva de pontos, especialmente em relação ao terceiro e quarto colocado, mas como você disse, a gente não pode relaxar, é um campeonato sempre muito equilibrado, o Campeonato Paulista. A gente tem esse ano aí muitas equipes disputando pelo menos uma Série B, isso dá condição a eles de compor melhor o elenco, de trazer jogadores de mais peso, de conseguir até financeiramente elevar o nível do seu plantel. Então a gente tem que estar muito atento para manter o nível de concentração. E claro, a ideia sim seria, sem dúvida nenhuma, poder classificar em primeiro e poder ter a vantagem de jogar em casa. A gente segue nesse caminho, mas com os pés no chão. Boa noite, Barbieri, Rodrigo Seis, do Correio de Atibaia. Eu queria saber de você sobre o Johan. O Johan marcou mais um gol, já são 3 mais 2 assistências, 5 participações diretas. E o primeiro nesse quesito entre todos os jogadores do Paulista. Já dá para colocar ele como talvez o destaque do Paulista nesse início? E com ele em campo, eleva muito a qualidade ofensiva do seu time, as opções, a velocidade das jogadas mais perto do gol. Eu queria que você comentasse sobre isso e sobre a escolha do Andrés Hurtado jogar um pouco mais adiantado. Ele veio do time do Del Valle jogando como ala, né? O time tinha 3 zagueiros, aqui ele costuma jogar de lateral direito e também pelo meio. Eu queria que você comentasse a escolha dele jogando mais avançado junto do Aderlan. Bom, boa noite. Primeiro, em relação ao Johan, né? Eu acho que não é novidade para ninguém a qualidade técnica que ele tem. E aí eu tenho que enaltecer, e isso talvez não chegue a vocês, porque são questões do dia a dia, mas o compromisso que ele tem, a capacidade de liderança, ele escuta, aprende, tenta se encontrar dentro da nossa maneira de jogar, e eu acho que a gente tem tentado usar ele da melhor forma possível, e ele tem se esforçado também muito para tentar se encontrar dentro do nosso jogo. Eu acho que ele tem tido atuações muito positivas. Eu não posso dizer que estou surpreso, porque a gente já esperava esse nível de atuação dele. Talvez a gente não tivesse certeza de que isso fosse acontecer de forma tão rápida, né? E eu acho que o que acontece é que ele é um jogador da posição. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente falou, ou principalmente vocês mais desse lado, muito pouco disso no ano passado, por conta, claro, da boa campanha que a gente fez. Mas quando a gente perdeu um jogador de ofício que era o Claudinho, a gente usou o Praxedes o restante do ano, mas ele vindo de uma situação de jogar como volante no Inter, né? Então a gente acabou fazendo uma adaptação que talvez não tenha, em alguns momentos, explorado as melhores qualidades do Praxedes, mas era o que a gente tinha fazendo na ocasião, porque eu não queria mudar a nossa forma de jogar no meio da competição. E eu acho que agora com o Johan, com o crescimento do Miguel, com o crescimento do Bruninho, a gente pode voltar a ter essa maneira de jogar, sendo bem executada, sendo uma forma segura, e aí a gente consegue, a partir daí, buscar novas variações para a equipe e por aí vai, né? Em relação ao Andrés atuar na segunda linha ali, você frisou bem, ele jogou muitos jogos como ala na equipe do Del Valle, jogou na seleção como lateral, então ele consegue fazer essa função um pouquinho mais retrasado como lateral, compondo a linha de 4, ou um pouquinho mais solto. E a gente conversou com ele ali se ele conseguiria atuar na segunda linha, ele atuou bem, era uma necessidade que a gente tinha, porque em função das lesões do Elinho e do Sorriso, eu, a partir do momento que coloquei o Leandro no lugar do Tubarão, não tinha mais um outro jogador de ofício, né, que pudesse cumprir esse corredor, que tivesse as características físicas para fazer aquela função. Então a ideia foi colocar o Andrés, dar um pouquinho mais de sustentação e aproveitar a chegada que ele tem e aproveitar a velocidade do Arthur, trazendo o Arthur para dentro, que também se movimentou bem quando veio para dentro, assim, ajudou a gente a criar outras boas oportunidades. Boa noite, Barbieri. Matheus Pereira, Jornal Mais Bragança. Barbieri, como que você avalia o meio-campista Praxedes? Ele vem perdendo espaço no time titular? E outra pergunta, você tem conversado com ele pessoalmente para que ele não venha desmotivar com o tempo? Boa noite. Não, eu não tenho conversado em relação a essa questão da motivação, até porque
Ele é um menino sempre muito alegre, muito extrovertido, sério quando tem que ser também. Eu acho que vocês mesmos enalteceram a atuação do Ramires. É evidente que o Ramires está num excelente momento. Como eu disse em outras oportunidades, a gente está readaptando o Praxedes a função. E ele tem qualidades enormes para jogar ali, tem boa visão de jogo, tem bom passe, tem finalização de fora da área. Ele jogou bastante no início da competição, depois voltou o Jadson, e aí eu preferi, nesse momento, fortalecer de novo essa dinâmica do Jadson e do Ramires, mas o Praxedes vai jogar com certeza muitos e muitos jogos nesse ano, vai nos ajudar bastante. Eu espero que ele não tenha a menor dúvida disso. E vem numa crescente, vem seguindo. Quem ganha somos nós todos, enfim, o clube, com as opções, com a capacidade de rodar eles, dependendo da característica do adversário, do momento da competição. Eu acho que ele tem tudo para voltar a desempenhar em altíssimo nível, como ele já fez anteriormente. Barbieri, boa noite. É Tarso Carcosta, da 102 FM. Você já revezou jogadores em todas as posições, né, praticamente, com exceção da zaga e da lateral esquerda. Na zaga, sabemos aí da situação, que você acabou perdendo o Fabrício Bruno, então o Léo Ortiz foi, além do Luan Cândido, o único jogador que atuou aí em todos os jogos como titular, e o Luan Cândido na lateral esquerda acabou ainda também não iniciando uma partida no banco, né, ou ficando poupado. Na lateral esquerda, você também tem pedido a contratação de algum jogador, uma reposição, um jogador mais experiente do que o Guilherme, por exemplo, fora a necessidade de uma contratação também na zaga? E uma segunda pergunta em relação ao Ítalo: em quanto tempo você acha que ele pode entrar no mesmo ritmo físico para ter a mesma intensidade dos demais jogadores? Boa noite. Em relação à sequência dos jogadores, você tem razão. A gente acabou dando a entrada do Natan em função da saída do Fabrício. A ideia inicial era que a gente pudesse contar com todos eles, e aí talvez eu já tivesse feito um rodízio um pouco maior. Além disso, a gente tem a situação do Realpe ainda saindo, né, de um período ali de inatividade para começar a poder participar dos jogos, e a lesão do César Aidar, então isso prejudicou um pouquinho o nosso planejamento. Em relação ao Guilherme, o Guilherme vem treinando muito bem. Eu quero sim, na medida que for possível, conseguir dar mais minutos ao Guilherme, mas eu primeiro, claro, preciso pensar na equipe, preciso pensar na competição, preciso pensar no elenco, e a partir do momento que a gente conseguir fazer isso, eu acho que ele vai conseguir ter um desempenho muito bom. A gente ainda tem o Everson treinando com a gente. Em relação às posições, o clube está sempre procurando mapear todas as posições, até porque a gente precisa ter as peças de reposição caso aconteça algo como aconteceu com o Fabrício, como já aconteceu da saída do Claudinho. Muitas vezes a gente não consegue ter controle absoluto sobre quando e como algum jogador vai sair, né? Então é importante que a gente já procure ter sempre mapeado algumas opções para ter jogadores que possam substituir. Nem sempre essa é uma questão simples, porque envolve condições financeiras, mercado, tempo, períodos de janela de inscrição, mas a gente sempre segue nessa busca. Em relação ao Ítalo, ele entrou um pouco contra o São Bernardo, hoje ele já fez um tempo inteiro, a expectativa é que ele possa seguir evoluindo, crescendo. Vamos ver como é que ele vai se apresentar amanhã, para eu saber se de repente ele tem condições de iniciar o jogo no domingo. Eu ainda preciso avaliar com mais calma a equipe do Novo Horizontino, mas é uma possibilidade. Eu já tinha dito anteriormente, a ideia é que ele possa ir ganhando cada vez mais minutos até ficar mais próximo de, pelo menos, ter condições físicas de atuar por mais tempo. E aí depois, sim, voltar ao rendimento técnico habitual que a gente sabe que ele pode entregar para a equipe. Barbieri, Matheus Pereira, Jornal Mais Bragança. Barbieri, o que chamou a atenção naquele lance do Johan, que ele quase fez um golaço, foi a reposição do goleiro Cleiton. Vocês vêm trabalhando isso durante os treinamentos com o Cleiton, a reposição rápida? Sim, ele sempre trabalha, especialmente com o Bruns, que é o treinador de goleiro. Eles trabalham essas situações. O Cleiton tem facilidade para essas bolas, ele já tentou em outras oportunidades, na maioria das vezes até para o Arthur. Já conseguiu muitas vezes, porque ele tem bastante potência nessa batida na bola. Eu acho que naquele lance ali a gente não treinou especificamente essa bola para o Johan,
mas eu acho que ele e o Johan se entenderam muito bem só na troca de olhar e ele colocou uma bola fantástica para o Johan. O Johan tentou definir com maestria, eu acho que por detalhe ela bateu na trave, uma pena, porque seria um golaço. Pode fazer o time. Pela 102 FM. Eu queria que você já analisasse o que você projeta do próximo duelo do Bragantino contra o Novo Horizontino, que é a única equipe que até então ainda não venceu na competição, e se você pretende descansar alguns jogadores por ser também essa equipe que ainda não triunfou no Paulistão. Olha, para eu poder dar essa resposta de forma mais conclusivo ou definitivo, eu tenho que esperar os jogadores como eles vão se apresentar, né? Muitas vezes a gente imagina que um jogador vai ter uma recuperação e ele acaba não apresentando a recuperação que a gente espera. Outros, até em função da quantidade de jogos, a gente imagina que possam vir mais cansados, mas eles se apresentam bem, em função dos índices que a gente analisa sempre. Agora, é um intervalo curto, a gente tem uma viagem longa, o adversário tem uma vantagem importante aí em termos de descanso, porque eles jogaram só na terça-feira, nós estamos atuando na quinta-feira, então eu preciso ter um cuidado para pensar não apenas no resultado, mas pensar na integridade dos jogadores em função da temporada que a gente tem pela frente, né? Ainda não chegou o momento da gente correr riscos de forma excessiva, porque uma lesão um pouco mais grave aí pode implicar em semanas ou meses de recuperação, e aí a gente pode perder fases finais de campeonato, pode perder fases iniciais de campeonatos importantes e difíceis, como Copa do Brasil, Libertadores. Então, nesse momento, apesar da gente, claro, querer classificar, querer estar disputando as finais do Paulista, a gente entende que ainda é um momento de extensão da pré-temporada, em que a integridade física tem que vir à frente da questão de assumir riscos excessivos em função de alguns jogos. Então é nessa linha de conduta que eu vou avaliar qual vai ser o elenco que vai entrar em campo no domingo.